Antes da Lava Jato impressionar o país, Mossoró já tinha uma mega operação que parou a cidade. Em 14 de novembro de 2007, a Operação Sal Grosso devassou a Câmara Municipal. O tema até hoje é motivo de controvérsias. Nem todo mundo quer falar sobre o assunto. Vamos falar sobre a Operação Sal Grosso? Não, aí não cabe a mim. Eu não sei. Por que o senhor não quer falar? Eu não sou advogado. Por que eu vou falar não? Não só da Bíblia, não só do notório, do cartório, registrador. A Operação Sal Grosso fez história por abrir as portas para os bastidores da casa, revelando como funcionavam as eleições para presidente, como eram pagas as diárias, como eram feitos os empréstimos consignados. A casa, a partir disso, passou por um longo período de reformulação, se tornando bem mais organizada 10 anos depois. 10 anos depois, a Câmara Municipal tem um outro perfil após passar por um processo de modernização de seus trâmites. Você não podia nem dizer que a Câmara tinha qualquer gestão administrativa. Ela tinha uma gestão política temerária, certo? Eu não sei, nem era uma verdadeira hecatombe. Aquela época, a Operação Sal Grosso nos penalizou naquela legislatura, mas isso era uma prática da Câmara. Inclusive, eu, como presidente da Câmara Municipal, recebi uma cobrança do Banco Santander de uma dívida de mais de 500 mil da Câmara Municipal, que tinha sido do Banco Sudamérica, consignações, que depois foi vendida ao Banco Real, que depois o Banco Real foi vendido ao Santander e que hoje essa cobrança ainda existe. Era um empréstimo que nunca foram pagos. Então, era uma cultura da casa, infelizmente. Eu vou dizer aqui, por questão de justiça, Bruno, depois que houve o concurso, que foram admitidas as pessoas concursadas, que provaram sua capacidade através desse concurso, a casa hoje tem uma outra, vamos dizer, dinâmica administrativa. Mas para que a casa chegasse a essa situação foi pago um preço muito alto. A Operação Sal Grosso rendeu mais de 80 processos. No entanto, a maioria esmagadora deles nunca foi julgado. A exceção fica para os que tratam dos empréstimos consignados, não descontados nos contra-cheques dos vereadores. São condenações a multa e prisão em regime semiaberto. Dos vereadores processados, 9 foram condenados nas esferas civil e criminal. Na esfera criminal, as penas variam de 5 anos e 4 meses de prisão a 6 anos e meio de prisão, mais multa. Na esfera civil, as penas chegam a mais de R$70 mil em multas. Mas a Operação Sal Grosso não se resume a esses processos. Há investigações em aberto sobre pagamentos de diárias e verbas de gabinete. A promotora Micaele Fortes Cadá está à frente do caso, mas não quis gravar a entrevista. Mas informou que são mais de 60 mil documentos analisados e que toda semana são tomados depoimentos. O ex-presidente da Câmara Municipal, Júnior Escócia, é o personagem central da Operação Sal Grosso. O nome dele consta em todos os processos. Mesmo assim, ele garante que é um injustiçado por ter devolvido o dinheiro não descontado dos contra-cheques. Primeiro de que o erário público não houve nenhuma perca. A questão maior dessa operação foi a questão dos empréstimos consignados, que é uma modalidade que é feita há muitos anos. Mesmo antes de eu ter sido vereador pela primeira vez, a Câmara já tinha, como qualquer outra repartição pública, essa espécie de empréstimo consignado. E houve, na verdade, um erro técnico, onde algumas mensalidades ficaram sem ser descontadas nos contra-cheques dos senhores vereadores. Inclusive, no meu caso pessoal, eu fiquei com 5 mensalidades sem ser descontado, o qual a Câmara, para não ficar inadimplente, ela pagou a Caixa e depois eu fiz a devolução à Caixa, à Câmara Municipal, através de uma conta na Caixa Econômica, e essa devolução foi feita posteriormente para o município, onde esse recurso poderia até, inclusive, ter ficado na Câmara. Mas em conversa com outros vereadores e com a assessoria jurídica, a gente achou por bem fazer essa devolução ao município de Mossoró. Logo após a Operação Sal Grosso, uma pergunta não se calou em Mossoró. Qual seria o efeito da operação nas eleições de 2008? Dos 13 vereadores, 12 tentaram a reeleição, mas apenas 4 conseguiram renovar o mandato. Claro, não foi apenas a Operação Sal Grosso que influenciou no resultado da eleição, mas ela teve um fator, sim, preponderante naquele pleito. Tanto é
que somente 2 vereadores até hoje continuam na Câmara Municipal. Mesmo assim, para Júnior Escócia, a operação não influenciou no pleito. Eu acho que os vereadores que não foram reeleitos, talvez tenha sido por uma questão de uma coligação que não obteve o número suficiente para reconduzi-lo a vereador. Mas os números discordam de Júnior Escócia. Dos 12 vereadores que disputaram a reeleição em 2008, 7 tiveram votações menores no comparativo com 2004. Quem teve a maior redução de votos em 2008 foi o ex-vereador Benjamin Machado. Ele teve 1.112 sufrágios a menos no comparativo com 2004. 10 anos depois, a Operação Sal Grosso ainda tem muita história para revelar ao povo de Mossoró.